medida provisória. A medida provisória ela pode ser dividida em a linha A, fungível, a linha B, infungível. A linha A, fungível, lei ordinária, ela pode ser lei delegada, divide em lei delegada primeiro e segundo em medida provisória. E a linha B, infungível, ela é por lei complementar. Terceira exceção, medida provisória é a terceira exceção. É o artigo 62 da Constituição Federal /88. Artigo 62 da Constituição Federal /88. O artigo 62, o direito tributário começa no artigo 62 da Constituição Federal /88. Vamos conhecer um pouco sobre o artigo 62, é um rol taxativo ou cláusulas números, conhecendo o artigo 62 da Constituição Federal /88. Artigo 62 caput. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º do artigo 62. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sob natureza, inciso 1 ao inciso 4. Inciso 1 do parágrafo 1º do 62. Inciso 1. É vedado parágrafo 1º. Relativa à linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. A linha B do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 62. A linha B do inciso 1, parágrafo 1º. A linha B. Direito penal, penal e processual civil. A linha C do inciso 1. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. A linha D do inciso 1 do parágrafo 1º. A linha D. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Inciso 2. Que vise a detenção ou sequestro de bens ou de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal. Inciso 3, parágrafo 1º. Inciso 3. Reservada a lei complementar. Inciso 3. Reservada a lei complementar. Inciso 4 do parágrafo 1º do 62. 4. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Parágrafo 2º do artigo 62. Parágrafo 2º. Medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 3, 2, 4, 5 e 154, inciso 2, só produzirá efeitos do exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Parágrafo 3º do artigo 62. Parágrafo 3º. As medidas provisórias ressalvado ou disposto nos parágrafos 11 e 12 poderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 4º do artigo 62. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º do artigo 62. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá do juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Parágrafo 6º do artigo 62. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobreprestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Parágrafo 7º do artigo 62. 7º. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência
de medida provisória que no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 8º do artigo 62. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9º do artigo 62, parágrafo 9º, caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir pareceres antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10º do artigo 62, Constituição Federal, /82. Parágrafo 10º. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Parágrafo 11º do artigo 62, Constituição Federal, 11º. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos publicados durante sua vigência, conservação por elas regidas. Parágrafo 12º da Constituição Federal do artigo 62, 12º. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. O artigo 62 começa o direito tributário nacional. E a partir, então, estamos conhecendo o artigo 62 da Constituição Federal /88, porque aqui é quando começa o direito tributário. O parágrafo 2º do artigo 62 é onde o tributário só começa aqui. Só que tem que dar uma nivelada para ver o que está, para entender o que está escrito no parágrafo 2º do 62. Primeira pergunta: você entra com medida provisória quando você quiser, ou o presidente fazer medida provisória quando você quiser? Tem que comprovar relevância e urgência. Não pode fazer medida provisória boba ou tola, não. Tem que justificar e motivar a relevância e a urgência da medida provisória. Entre parênteses, parágrafo 2º do artigo 62, comentários, fecha parênteses. Lá em direito civil, nós temos na parte geral uma história de bens fungíveis e de bens infungíveis, que está no artigo do Código Civil. Entre os artigos 85 e 86 do Código Civil /02, bens fungíveis. O artigo 86 é consumíveis, mas pode considerar infungível também. O artigo 85 do Código Civil /02 define o que são bens fungíveis. Artigo 85 do Código Civil. São bens fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. E os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos. Os fungíveis e infungíveis, os serviços fungíveis e serviços infungíveis. Um bem fungível é aquele que admite substituição, como foi visto no Código Civil, artigo 85, bem fungível, a definição. Bem fungível é aquele que admite a substituição válida um pelo outro. E o infungível, serviço infungível, bem infungível, definido no artigo 85. Bom, o serviço infungível é aquele que não admite substituição por nenhum outro. Esse é o bem serviço infungível. Continuação do direito tributário. Um exemplo de serviço infungível seria: vou ressuscitar Picasso.
vou fazer um quadro e ele cobra de novo no meio do quadro. Adianta chamar a outra pessoa, interrogação? Não, porque ele é consagrado pela opinião pública como o serviço dele é infungível, é insubstituível. Serviço infungível é o serviço insubstituível. Infungíveis e fungíveis. No direito constitucional existe um livro inteiro para falar sobre normas fungíveis e normas infungíveis. A lei ordinária ela é fungível com lei delegada e ela é fungível com medida provisória. A lei complementar é uma espécie normativa infungível de infungibilidade, ou seja, não admite substituição por nenhuma outra. Até porque a lei complementar ela tem coro de lei absoluta. É mais difícil de aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária. Não existe na Constituição Federal que matéria X, a matéria X vai ser ou será legislada por meio de lei delegada. Não existe isso. Não existe a matéria Y será legislada por medida provisória. Não existe isso. Ou seja, ou a matéria está nos termos de lei, ou a matéria está nos termos de lei complementar. Agora, se vier escrito que está nos termos de lei, você pode fazer uma lei ordinária? Interrogação, a resposta pode. Sim, pode. E outra pergunta, você pode fazer uma lei delegada? Interrogação, a resposta, sim, pode. Também pode fazer uma lei de medida provisória porque elas são fungíveis. Você pode fazer uma lei delegada, você pode fazer uma lei ordinária, você pode fazer uma medida provisória porque elas são fungíveis. Fungibilidade, falado anteriormente. Fungíveis, substituídas por uma pela outra. Ou seja, como regra, onde cabe uma lei ordinária, também cabe uma lei delegada, vírgula, também cabe uma medida provisória. Por quê? Porque elas são fungíveis. Princípio da fungibilidade. Princípio da fungibilidade, elas são substituíveis. A fungibilidade são substituíveis umas pelas outras, que pode ser substituída. É o caso, por exemplo, da lei ordinária, que pode ser substituída, essas leis podem ser substituídas umas pelas outras. Por exemplo, é o caso da lei ordinária, que pode ser substituída pela lei delegada, é o caso, por exemplo, da lei delegada, que pode ser substituída pela medida provisória. Infungibilidade é o princípio da infungibilidade. Infungibilidade, quando não se pode ser substituída umas pelas outras. Não substituição. Essa é a infungibilidade, que não pode ser substituída. Se a Constituição, por exemplo, falar para você fazer uma lei complementar, você tem que dizer que você pode fazer uma lei complementar e, portanto, ela é infungível. Ou seja, ela não admite substituição válida por nenhuma outra. É por isso que o chefe de governo, presidente da República, vai editar medida provisória por força de lei ordinária, porque ela tem status de lei ordinária. Ela é fungível, ela é substituível por lei ordinária. Foi falado da fungibilidade anteriormente, exemplo. Fungibilidade, continuando. A lei ordinária, fungibilidade, quanto à fungibilidade, a lei ordinária, ela é substituída por outra lei ordinária, ela tem status de lei ordinária. Pergunta de prova. O presidente da República editou medidas provisórias para fazer norma geral de IPVA. Isso está certo ou está errado? Errado. Por quê? Porque norma geral
é reservada à matéria da lei complementar. E matéria complementar ela é infungível, não admite substituição por nenhuma outra. Se a Constituição está falando, faça norma geral por lei complementar, qual é a única coisa que você pode fazer? Interrogação. Outra lei complementar. E aqui estamos falando em fungibilidade, princípio da fungibilidade. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. O parágrafo 1º: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 3º, reservada a lei complementar. O inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 62, inciso 3º, é vedado, caput do parágrafo 1º, edição de matéria provisória sobre matéria, aí vem o inciso 3º, reservada a lei complementar, é vedado. Vedado é proibido. No parágrafo 1º do artigo 62 está dizendo vedado. Vedado é proibido. E o inciso 3, em matéria de lei complementar. Inciso 3, correção, reservada a lei complementar. Inciso 3, reservada a lei complementar. Correção do que foi dito. Parágrafo 2º do artigo 62. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto, faz uma ressalva, exceto os previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4, 5, inciso 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Esse é o parágrafo 2º do artigo 62. Parágrafo 2º, comentários do parágrafo 2º do artigo 62. E a pergunta é: por que uma medida provisória pode criar ou majorar tributos? Interrogação a resposta. Como é que cria tributo? Por lei ordinária. Como é que majora tributo? Por lei ordinária. E se reduziu o tributo? Aí é por decreto. No parágrafo 2º do 62 foi comentado, isso a gente viu na aula anterior, porque no parágrafo 2º está falando que a medida provisória pode majorar, e a gente destaca, sublinha majorar, né? E aqui se trata de medida provisória. Majorando, e a pergunta é, como é que a medida... Aliás, como é que a lei complementar pode majorar tributos? Interrogação, por lei ordinária. A gente discutiu isso na aula passada. A segunda parte do parágrafo 2º do artigo 62 é que se esse tributo começar por medida provisória, se esse tributo for criado ou majorado por medida provisória, esse tributo só vai produzir efeitos no primeiro dia do... produzir efeitos no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. A seguir. E qual é a data do ano que corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte? Interrogação. 1º de janeiro do próximo ano. Só vai produzir efeitos no primeiro dia do ano seguinte se a MP medida provisória for convertida em lei até o último dia do exercício anterior. O exercício financeiro anterior, como está escrito, que corresponde a 31 de dezembro. Não me interessa a data da edição, vírgula, me interessa a data da conversão. Estamos continuando no parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição Federal. Exemplos desse parágrafo 2º aí. Vou converter ela agora, no dia 25 de dezembro de 2017. Excepcionalmente, converti ela em 25 de dezembro de 2017. Os efeitos, 1º de janeiro de 2018, que vamos treinar. Depois que você criou a hipótese de incidência, tem que criar os princípios da anterioridade e os princípios da noventena.